Olá, olá, meus queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Martinez e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos das áreas de figuras geométricas. Na última aula nós vimos a área de polígonos, nós vimos a área de alguns polígonos, alguns polígonos mais específicos e tal. Hoje nós vamos ver a área de uma outra figura que não é um polígono, vamos ver a área do círculo e alguns probleminhas envolvendo isso e algumas curiosidades, claro. Temos que trazer curiosidades, né? Estamos aqui com o nosso caderninho aqui. Nós vamos estudar hoje o que, gente? Nós vamos estudar sobre a tal da área do círculo. Então vamos lá. O que é a área do círculo? Antes de entender o que é a área do círculo, vamos entender o que é um círculo, tá? Só para já tirando uma curiosidade de vocês aí, ó, alguma coisa que vocês possam ver na internet, alguns de vocês podem ouvir o nome, o tal nome chamado circunferência, tá? Circunferência. Circunferência. Professor, circunferência é a mesma coisa que círculo? Não. Tá? O que é a circunferência, gente? A circunferência é o conjunto de pontos equidistantes a um ponto dado. Então, trocando em miúdos, falando no popular, vamos assim dizer, o que é uma circunferência? A circunferência é essa linha aqui, ó, que a gente tem, tá, ó, a linha ao redor aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de circunferência, tá? E o que é o círculo? O círculo é o que tem dentro. Então, o que tem dentro de uma circunferência é o que a gente chama de círculo, tá? É a região interna de uma circunferência. Por isso que vocês vão ouvir algo do tipo comprimento da circunferência, caso vocês pesquisem aí na internet, e área de um círculo. Vocês não vão ver comprimento de um círculo e também não vão ver área de uma circunferência, porque não tem sentido, tá? Dentro da matemática. Então, vamos lá. O círculo é esta figura, né, que nós temos aqui, né, esta linha e tudo que tem dentro dela, tá? Quais são os elementos que nós vamos ter aqui do nosso círculo que são importantes para a gente poder calcular a sua área? Nós temos o seguinte, nós temos o seu diâmetro, tá? Que é a distância de uma ponta a outra passando pelo centro deste círculo, e nós temos o raio, que é a distância do centro até a ponta. A partir daqui já dá para a gente ter uma relação. O raio, né, ele é o dobro do diâmetro, então eu posso dizer que o diâmetro do meu círculo é igual a 2 vezes o seu raio, tá? Isso daqui é muito importante na hora da gente resolver as coisas. Essa é a primeira parte importante para a gente gravar. Em um círculo, o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, né, o raio é a metade do diâmetro. Beleza. Agora vamos lá. E como que eu calculo a área de um círculo, professor? É bem difícil se você imaginar, tá? Como calcular essa área de um círculo. Existem algumas justificativas e algumas fórmulas para calcular. Uma delas bem legal, né, da justificativa é você fatiar aqui o círculo e transformar ele como se fossem vários triângulos. E aí você calcula a área desses triângulos baseado no comprimento da circunferência e chega na fórmula da área, tá? Uma outra curiosidade é que alguns povos antigos, tipo os egípcios e os babilônicos, eles já tinham outras formas de calcular a área do círculo. E se eu falar para vocês que a fórmula que eles calculavam, mesmo antigamente, mesmo diferente da fórmula que nós usamos hoje em dia, era muito próxima, era muito parecida com a nossa e dava muito certo. Tanto que foi graças a isso que eles conseguiram fazer as suas projeções arquitetônicas aí, monumentais, que tem os babilônicos e os egípcios, né? Mas para nós aqui vamos só ver a formulazinha mesmo, entender como aplicá-la, tá? A área de um círculo, ela é dada por πr ao quadrado, tá? Ou vamos escrever aqui, a área é igual a π vezes r elevado a 2 aqui, pode ser o elevado bonitinho ou o elevado que a gente está acostumado aqui já nas nossas aulas, usando o acento circunflexo, tá? Professor, o que é π? Por que tem tanta letra aí? Vamos tentar entender, tá? Esse π é um número constante, tá? O π é um número constante e ele vale 3,14. Como assim, professor? Da onde saiu esse número? Esse número é da sua cabeça e tal? Então, os primeiros estudiosos que faziam estudos sobre circunferências e círculos, eles pegaram a seguinte relação. Eles pegaram o comprimento de um círculo medido através de uma corda e dividiram pelo seu diâmetro.
Fizeram isso com um círculo e acharam um número próximo de 3,14. Fizeram isso com outro círculo, acharam o mesmo número, com outro. E eles descobriram que, independente de qualquer coisa, tá? Se você pegar o comprimento, vou colocar aqui do ladinho, se você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo seu diâmetro, isso dá sempre um número aproximado a 3,14, 15 alguma coisa, tá? É um número infinito, não tem infinitas casas decimais. Ele é um número irracional, inclusive, que nós já estudamos esse ano. Então, se você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo seu diâmetro, dá esse número. E eles resolveram chamar esse número da letra π, letra grega π. Então, para nós aqui, como a gente está simplificando as coisas, o nosso número constante π é sempre 3,14. Anotem aí. E nessas atividades podem usar a calculadora também, usando o número 3,14 sem problema nenhum. Então a gente já sabe o π, vai valer sempre 3,14. E o raio, professor? Ah, o R, né? Na verdade, o R é o raio, tá? Então é o raio da minha circunferência. Caso ele não dê o raio, caso ele dê o diâmetro, a gente tem que dividir por 2 para achar o nosso raio da circunferência, beleza? Vamos lá aí, ó. Aqui eu só coloquei um lembretezinho, lembrando que o raio corresponde a metade do diâmetro de uma circunferência, beleza? Vamos lá. Exemplo 1. Vamos fazer alguns exemplos mais simples e os outros um pouquinho mais complicadinhos. Calcule a área de um círculo que apresenta 3 centímetros de raio. Bem simples, ó. A área de um círculo, 3,14, né, vezes o raio, que é 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então a área é 3,14 vezes 9. Vamos armar a continha aqui do lado, né? Caso vocês queiram, podem fazer na calculadora aí vocês. Né? 9 vezes 4 dá 36, vão 3. 9 vezes 1, 9. 9 mais 3 dá 12. Sobe 1. 3 vezes 9 é 27, mais 1 vai dar 28. Duas casas depois da vírgula fica 28,26. Então a área aqui é 28,26 ou 28,26 centímetros quadrados. Caso vocês queiram, vocês também possam escrever no formulário de vocês 28,26 cm2 ou cm elevado a 2, tanto faz, tá, gente? Podem escrever ou pode colocar só o 28,26 nas atividades de vocês, também vai estar certinho, beleza? Exemplo 2. Qual é a área de um círculo cujo diâmetro mede 10? Então agora nós estamos falando do diâmetro, tá? Então o diâmetro é 10. Se o diâmetro é 10, o nosso raio é 10 dividido por 2. Por quê? Porque o raio é a metade do diâmetro, beleza? Então, vamos lá. O nosso raio aqui vai ser o quê? Vai ser 5 centímetros. Beleza? Este é o nosso raio. Então, agora vamos à nossa fórmula. A área vai ser o quê? O π, 3,14, vezes o raio, que é 5 elevado ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes 25. Então, a área vai ser, vamos armar aqui, ó, 3,14 vezes 25. 5 vezes 4 é 20, 0 vão 2. 5 vezes 1 é 5, 5 mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Pronto. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. Vamos somar estes números. Aqui vai dar 0. 8 mais 7 é 15. Sobe 1. 5 mais 1 dá 6. 6 mais 2 dá 8. 1 mais 6 dá 7. Duas casas depois da vírgula. 78,50. Tá? Então, esse é o nosso resultado. A área é igual a 78,50. Beleza? Vamos ao nosso próximo aí. Podem colocar 78,50 no formulário, que também não tem problema nenhum. Não precisa colocar o CM2, nem nada disso. Vamos ao nosso último probleminha aqui de círculo, que é uma questãozinha um pouquinho mais complicada de área, que nós até vimos na última aula sobre composições de áreas. Então, quando eu tenho duas áreas juntas. Determine a área da região em destaque, representada pela figura a seguir. Considere que a região maior possui um raio de 10 e a região menor possui um raio de 3. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, o centro do meu círculo, o raio maior aqui eu sei que vale 10, do centro do meu círculo aqui, ó, o raio menor aqui em azul eu sei que ele vai valer 3. Então,
eu quero saber a área verde. Como que eu vou fazer essa área verde, professor? Para calcular essa área verde, a gente vai pegar a área do 10, né? A área da circunferência de raio 10. Vamos pegar a área da circunferência de raio 3 e vamos diminuir os resultados. Então, vamos pegar primeiro a área de raio 10. Vamos escrever aqui raio 10. A de raio 10, a área vai ser 3,14, que é o nosso π, vezes o raio, que é 10, elevado ao quadrado. Então, a área vai ser 3,14 vezes 100, né? Então, a área vai ser 314, beleza? Esta é a nossa área referente ao raio 10. E agora, a área referente ao raio 3. Vai ser o quê? A área é igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado. Então, a área é igual a 3,14 vezes 9. Então, a área vai ser igual. Uma coisa legal para vocês aí, ó, eu sempre falo, façam as contas organizadas e bonitinho, ó. Por quê? Porque eu já fiz aqui em cima, ó, 3,14, né, vezes 9. Então, eu já sei que dá 28,26, não preciso fazer a conta novamente. Então, aqui eu sei que vai dar 28,26. Façam as contas organizadas e bonitinho no caderno, que aí você pode consultar elas caso precise. Então agora, qual que é a nossa área, gente? Qual que é essa área verde? A área verde nada mais é do que a área do 10 menos a área do 3. Então eu vou pegar 314 menos 28,26. Lembrando, na hora de fazer contas com vírgula, coloquem vírgula embaixo de vírgula. Então é 314, ele é 314,00. E o 28,26 a gente coloca vírgula embaixo de vírgula para fazer essa operação. 0 menos 6 não tem como, vamos pegar emprestado aqui do 4 e nunca devolver. Vamos deixar 3 aqui, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 10. Tá? Esses são os nossos números. 10 menos 6 vai dar 4, 9 menos 2 vai dar 7, 3 menos 8 não tem como. Vamos cortar aqui, desfazer a dezena, aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 13. 13 menos 8 vai dar 5, 0 menos 2 não tem como, aqui vai ficar 2 e aqui fica 10. 10 menos 2 dá 8 e o 2 sobrou. Aqui é vírgula embaixo de vírgula, que não soma a quantidade de casas, muito cuidado. Então, vírgula embaixo de vírgula, 285,74 centímetros quadrados. Esta é a área da minha figura verde, tá? Tomem muito cuidado na hora de fazer as contas com vírgula, caso vocês façam a operação por conta própria. Ou, como eu falei, nesta situação que nós estamos aqui, podem usar a calculadora de vocês aí. Eu sei que vocês têm várias ferramentas para usar a calculadora. Beleza? Espero que tenham gostado, gente. Espero que tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida ainda, podem fazer perguntas toda segunda-feira das 9 às 11 lá no Google Meet. Ou então vocês podem tirar dúvidas com a gente pelo WhatsApp todos os dias da semana aí, caso percam o Google Meet, beleza? Espero que tenham gostado de verdade da aulinha de hoje. Um beijão a todos e tchau, tchau!